Vanderly Valério, vamos falar sobre sífilis. Sífilis é uma infecção sexualmente transmitível, curável, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios. Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. Pode ser transmitida por relação sexual desprotegida com uma pessoa infectada ou ser transmitida para uma criança durante a gestação ou parto. Na fase primária, aparece uma ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria. Aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. Normalmente não dói, não coça, não arde, não tem pus. Essa ferida ela desaparece sozinha, independentemente de tratamento. Já na fase secundária, os sinais e sintomas eles aparecem entre 6 semanas e 6 meses, o aparecimento da cicatrização inicial. Podem ocorrer manchas no corpo que geralmente não coçam, incluindo na palma das mãos e nas plantas dos pés. Essas lesões elas são ricas em bactérias. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. A fase latente ela é assintomática, dividida entre sífilis latente recente, menos de 2 anos, e dividida em sífilis latente tardia, mais de 2 anos de infecção. A duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou terciária da doença. Já a fase terciária, ela pode surgir de 2 a 40 anos após o início da infecção. Ela costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte. Já a sífilis congênita, quando a doença ela é transmitida para a criança durante a gestação. Pode manifestar após o nascimento, durante ou após os primeiros anos de vida da criança. São complicações da doença que pode ser aborto espontâneo, parto prematuro, má formação do feto, surdez, cegueira, deficiência mental ou morte ao nascer. Obrigada. Olá, professora Carla, sou Ana Lima e vou dar continuidade a sífilis, sinais e sintomas. Após a cerca de 3, 4 semanas com contato com a bactéria, essa fase ela é caracterizada e aparece tipo umas pequenas lesões, que pode ser manchas vermelhas na boca, nas mãos, dores musculares, dores de garganta, mal-estar, perca de peso, língua por todo o corpo, falta de apetite, febre abaixo de 38, lesões, problemas em alguns órgãos, tipo no coração, no osso, no fígado, tem náuseas, vômito, pode vir um sonho, um AVC, delírios e entre outros. Geralmente, esses sinais são de 10 a 30 anos quando o indivíduo ele não se trata. Então, o tratamento é com bezetacil, que deve ser indicado pelo médico. E quando não há ferida e, não sangra, basta tomar só uma dose. Mas, no caso, se ela for da secundária em diante, é necessário até 3. A orientação que o médico dá é que não desista do tratamento e que vá até o fim, porque, o do teste rápido, só um exemplo, ele é colhido, né, uma pequena amostra, e no caso, se der positivo, é feito um outro, e a partir do momento que der positivo, ele é encaminhado, no caso aqui, para o tropical, e lá ele vai ter, um acompanhamento. Por quê? Porque a sífilis, ela tem cura, e se ela for tratada de uma forma correta, a chance maior é de 95%. E é isso. Meu nome é Vivian Ruiz e eu vou falar sobre o sarampo. Sarampo é a mais grave das doenças comuns durante a infância. A inflamação, altamente contagiosa, se caracteriza-se por alterações na pele. Por isso, saiba como identificar, fazer o tratamento e se prevenir. As primeiras manifestações do sarampo se dão por febre alta, tosse seca e nariz escorrendo. Sintomas que podem se confundir com qualquer gripe, mas é geralmente durante as primeiras manifestações que o vírus do sarampo se dissemina. Basta que o doente espirre, fale ou até mesmo respire para que o vírus se propague e entre em contato com outras pessoas. As primeiras manifestações do sarampo se iniciam de 8 a 13 dias após o contágio e permanecem por aproximadamente 5 dias, só então que a doença começa a acometer a pele. O sarampo é uma doença potencialmente grave. Em gestante, pode provocar aborto ou parto prematuro. A fim de impedir a transmissão do vírus, pessoas diagnosticadas com sarampo devem permanecer isoladas de 1 a 10 dias. A vacina é a melhor forma de se prevenir e deve
ser tomada no primeiro ano de vida com o nome de tríplice viral, sendo repetida a dose aos 6 anos de idade. Bom, gente, meu nome é Rosilda da Silva Nascimento e eu vou falar um pouco sobre o sarampo, né? O sarampo, ele é uma doença causada por um paramyxovírus, que é uma doença humana sem reservatório animal conhecido, ou estado de portador assintomático, e é exatamente contagioso. E pode ser fatal, né? Ou seja, leva à morte. O vírus, ele se instala na mucosa do nariz e dos seios da face para se reproduzir. E depois ele chega até a corrente sanguínea. Os sintomas iniciais são a febre, acompanhada de uma tosse, irritações nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, né? Falta de apetite e mal-estar intenso. O sarampo, ele não tem tratamento específico. A única forma de prevenir essa doença é tomando a vacina, né? Essas vacinas, elas são ofertadas nos postos de saúde, que é o SUS, né? Em todo o país, sendo gratuitas e o principal, seguras. O técnico de enfermagem, ele está na linha de frente do tratamento. Por isso, ele deve ser responsável por identificar possíveis sintomas da doença, fazendo o quê? Fazendo a triagem e depois dessa triagem, o isolamento. Vamos falar do HIV. A notificação compulsória é feita na situação em que a norma legal obriga os profissionais de saúde e pessoas da comunidade a comunicar à autoridade sanitária a ocorrência de doenças ou agravo que estão sob vigilância epidemiológica. A síndrome da imunodeficiência adquirida SIDA ou inglês AIDS é uma doença causada pela infecção do vírus HIV. Esse vírus danifica as células de defesa do nosso corpo, principalmente os linfócitos, que são responsáveis pela identificação de que é um agente invasor no nosso corpo, como bactéria, fungos e vírus. O HIV compromete os linfócitos, podendo destruir diretamente pela replicação viral, que reconhece e agride as células infectadas. Quando essa resposta é muito intensa, pode haver disfunção celular ou apoptose. De maneira geral, os sintomas mais comuns são febre, mal-estar, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações. O tratamento é feito por meio do uso de antivirais contra HIV. Contra HIV sabemos que não existe cura. A pessoa que tem o HIV deve manter a integridade da pele. Os pacientes que não têm possibilidade de movimentação, mudar de cúbito a cada 2 horas. Instruir pacientes a não usar sabonetes abrasivos, aplicar se possível humectantes. Os testes rápidos são realizados a partir da coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo. O sangue é colocado no dispositivo de testagem para chegar ao resultado. E quando positivo, indica que a pessoa tem o HIV, mas tem que efetuar. Olá, boa noite. Eu sou a aluna Deisiane da Silva Braga e agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento da tuberculose. Então, o tratamento é feito por meio do uso de antibióticos. O tratamento nem sempre é necessário para pacientes assintomáticos. Os pacientes com sintomas manifestos precisam de um longo tratamento com vários antibióticos. Como é feito o tratamento da tuberculose? São utilizados 4 fármacos para o tratamento de casos de tuberculose que utilizam o esquema básico. E quais são esses 4 fármacos? Rifampicilina, isoniazida, pirazindamida e etambutol. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses, é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS. Então, só ressaltando aqui um pouco sobre o tratamento, é necessário que o paciente que esteja se tratando da tuberculose, ele termine o tratamento adequado para que ele tenha uma boa recuperação, né? Porque existem casos de pessoas que se sentem bem logo nas primeiras semanas e abandonam o tratamento. Então, é necessário que o paciente termine direitinho o tratamento para que ele tenha uma ótima recuperação. E é isso, obrigada, boa noite. Oi gente, boa noite, eu sou a aluna Débora Rodrigues de Lima, vou falar um pouco sobre a tuberculose. O que é a tuberculose? Doença bacteriana, afeta principalmente os pulmões e pode ser grave. As bactérias que causam a tuberculose são espalhadas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra.
A tuberculose, ela é transmitida pela Microbacterium tuberculose bacilo de Koch, que pode atingir diferentes órgãos, como pulmão, pleura, osso, sistema nervoso e etc. Ou seja, a tuberculose, ela não afeta só os pulmões, ela afeta também outras partes do nosso corpo. A tuberculose, a TB como é conhecida, ela é uma infecção crônica e progressiva, frequentemente com um período de latência seguindo a infecção inicial. Ou seja, quando fala em latência, fala que tem aquele período que ela fica escondida, ou seja, incubada. Os sintomas são tosse produtiva, febre, perda ponderal e mal-estar. A pessoa que ela está infectada com a tuberculose, ela tosse, ela sente febre, ela começa a perder peso e ela sente mal-estar. E é isso aí. Doenças de notificações compulsórias são aquelas doenças que a lei exige que as autoridades de saúde sejam comunicadas. O poliomielite é uma doença infecciosa causada pelo poliovírus do tipo 1, 2 e 3, que invade nosso sistema nervoso, assim causando a paralisia. É uma doença transmitida, por um vírus por via fecal oral. Apesar da paralisia, sabemos também que ele é um enterovírus, que é um vírus que entra pela boca. Aqui ele se coloniza, tendo assim o ponto final a paralisia. Quando ele penetra no nosso organismo pela boca, ao ingerirmos água ou alimentos contaminados, o nosso organismo também pode sofrer mutações devido a esse vírus, Ele é excretado pelas fezes, Ele é excretado pelas fezes. Nesses casos, assim, são mais comuns quando não há uma higiene, Quando não se tem uma alimentação boa e até mesmo na falta de saneamento básico, Os sintomas da poliomielite é febre, cefaleia, dor na garganta, dores abdominais, náuseas, vômito. Meu nome é Rafaela, irei falar sobre difteria. É uma das doenças de notificação compulsória, que a lei exige que seja comunicado às autoridades de saúde pública. Os dados permitem com que as autoridades monitorem essa doença e evitem possíveis surtos. A difteria também pode ser chamada de croup. É uma doença infecciosa causada por uma bactéria conhecida como Corynebacterium diphtheriae. Ela é transmitida de pessoa para pessoa, por meio das vias respiratórias ou até de contato físico. A bactéria forma placas amareladas que se alojam nas amígdalas, laringe, faringe, nariz e até mesmo na pele. Em casos severos, os gânglios linfáticos podem ocorrer, causando dificuldade para respirar ou até totalmente o bloqueio da respiração, levando o paciente a óbito. A difteria ela é tratada com antibióticos, visto que é causada por uma bactéria. A melhor forma de se prevenir essa doença é com a vacinação, seja ela a pentavalente ou a tríplice bacteriana. É importante estar com a carteira de vacinação em dia, pois a imunidade não é definitiva. Se informar é a melhor forma de garantir a prevenção. Obrigada. Oi, gente, boa tarde, me chamo Elisângela. Eu vim falar sobre um pouco da coqueluche. A coqueluche ela é uma doença infecciosa aguda que compromete especificamente o aparelho respiratório superior, troqueia e brônquios. E também é caracterizado por uma tosse seca. Como ocorre a transmissão da coqueluche? Ocorre principalmente pelo contato de pessoas doentes e pessoas suscetíveis. Gente, também crianças de 6 anos, 11 meses e 28 dias, elas devem ser vacinadas contra a coqueluche.
Boa tarde, pessoal. Me chamo Gabriela e hoje eu vim falar sobre o tratamento do tétano. O tétano é uma infecção grave, né, que afeta o nosso corpo todo. O tétano neonatal, que é na gravidez, acontece quando o cordão umbilical, né, ele é cortado com objetos que não estejam esterilizados, né, e isso faz com que as bactérias, entendeu, entrem, né? Por isso que temos que esterilizar, né? E o tratamento do tétano é feito por meio de limpeza, né? Ter os cuidados com o ferimento, né? Falar sobre o tétano. O tétano é uma doença bacteriana que afeta o sistema nervoso central. Porém, não é uma doença contagiosa, mas pode ser fatal. Ela é adquirida pela bactéria Clostridium tetani, a qual pode estar presente em fezes de animais e objetos enferrujados. Ela é adquirida quando a bactéria penetra na pele por meio de lesões causadas por exemplo, por cortes ou mordida de animais. Também existe o tétano neonatal, que ele é adquirido através do corte do cordão umbilical. Ou depois, né, o coto, quando não limpa, né, o umbigo do bebê direito. Aí ele pode adquirir tétano. Então eu vou falar um pouco dos sintomas do tétano. O tétano, ele tem sintomas, ele pode trazer entre 2 a 28 dias para se manifestar. O tétano ele pode causar contrações musculares dolorosas, disfunção do sistema nervoso, febre, pressão alta ou suor, rigidez musculares, espasmos musculares faciais, que também é comum. Oi, eu sou Gisele Ricardo, estou falando sobre a cachumba no grupo 1. A cachumba é uma doença altamente contagiosa e ela afeta as glândulas salivares, mas pode ser prevenida pela prevenção, né? Qual é a prevenção para a cachumba? Sim, tomar a vacina, a tríplice viral. Ela é uma doença que ela é transmitida pela saliva infectada e em alguns casos ela não apresenta sintoma, mas as pessoas podem ter dores locais no pescoço, no testículos e no corpo, claro, como a fadiga, febre, mal-estar, perda de apetite. Pode ocorrer também até dificuldade de engolir, dores de cabeça, inchaço nas glândulas, que são as glândulas salivares onde ela afeta, né? E o tratamento leva alívio à pessoa a partir de 2 semanas de tratamento, que é repouso e cama, e toma anti-inflamatório. Também é isso, esse é o tratamento da cachumba e a prevenção é tomar vacina. Então, vacine, gente. Temos que se vacinar. Sou Altemir e vamos falar hoje da doença rubéola. A rubéola é uma doença aguda de alta contagiosidade que é transmitida pelo vírus do gênero Rubivírus da família Togaviridae. A doença também é conhecida como sarampo alemão. A rubéola é transmitida através da inalação dos aerosóis infectados e possui um período de incubação que varia de 2 a 23 dias. O vírus se replica inicialmente nas células da nasofaringe, bem como nos linfônodos, e após 5 a 7 dias da inoculação tem-se início a viremia. Após um período de incubação que varia de 2 a 3 semanas, a doença mostra seus primeiros sinais característicos: febre baixa, surgimento de gânglios linfáticos e de manchas rosadas que se espalham primeiro pelo rosto e depois pelo corpo todo. O tratamento é sintomático. Antitérmicos e analgésicos ajudam a diminuir o desconforto, aliviar as dores de cabeça e dor do corpo e baixar a febre. Recomenda-se também que o paciente faça repouso durante o período crítico da doença. Criança que nasce com rubéola pode transmitir o vírus por até um ano.
As indicações para a recuperação do bem-estar do paciente envolvem o repouso, alimentação adequada, conforme a orientação do nutricionista, hidratação, uso de antitérmicos e analgésicos para febre e cefaleia, uso de antibióticos em caso de complicações e limpeza da pálpebra com água morna para remover as secreções. Oi gente, meu nome é Samuel da Silva Ribeiro e eu estou aqui para falar um pouco sobre hepatite A, ou hepatite infecciosa, né? Que é uma doença produzida por um vírus denominado vírus A ou vírus HAV, que pode ser transmitido por água ou alimentos contaminados. Os sintomas incluem a fadiga, a náusea, as dores abdominais, perda de apetite e febre baixa. Tem também a coceira, peles e olhos amarelados, perda de peso ou urina escura. Podem durar de 10 dias ou de 3 a 4 semanas. E a pessoa que é infectada tem que ter uma dieta à base de muita água, além de frutas, legumes e verduras para facilitar a eliminação de toxinas do corpo. Tem que descansar bastante para evitar desgaste físico ou perda de energia desnecessária. Então, muitas das pessoas perguntam: a hepatite tem um tratamento específico? Não tem. A hepatite não tem um tratamento específico por causa que o nosso corpo é que se encarrega de eliminar esse vírus. Então, é isso, gente. Eu vou falar sobre a hepatite B. As hepatites virais são doenças de notificação compulsórias, ou seja, cada ocorrência deve ser notificada por um profissional de saúde. Esse registro é importante para mapear os casos de hepatite no país. A hepatite B é uma doença infecciosa que agride o fígado, sendo causado pelo vírus da HBV, e ele está presente no sangue e secreções do corpo. E também é classificada como uma infecção sexualmente transmissível. É um vírus DNA não citopático que precisa se estabelecer nos tecidos hepáticos para completar o seu ciclo de vida. E é através dessa resposta imunológica que vai determinar a gravidade da doença. Em alguns casos, não apresentam sintomas, especialmente em crianças. Mas os sintomas incluem amarelamento dos olhos, da pele também, urina escura, do abdominal, mal-estar, perda de apetite. Em casos crônicos, pode ocorrer insuficiência hepática, câncer ou até surgimento de feridas. Em casos mais leves, a doença desaparece sozinha e em casos crônicos necessitam de medicação e possivelmente de transplante de fígado. Mas tudo isso pode ser evitado com medidas de prevenção, como não compartilhar objetos cortantes e perfurantes e sempre usar preservativo em todas as relações sexuais. No caso do tipo B, é necessário que tome as 3 doses da vacina e que está disponível em todos os postos de vacinação. E também é importante que você procure uma unidade de saúde para realizar o teste rápido, que é feito por punção no dedo e o resultado sai em torno de 10 a 15 minutos. Olá, professora, eu sou a aluna de Ariane Ribeiro Santos, eu vou falar sobre a doença hepatite C. Bom, a hepatite C é uma inflamação do fígado causada pela infecção do vírus da hepatite C, VHC ou HCV, transmitida através do contato de sangue contaminado. Bom, a inflamação ocorre na maioria das pessoas que adquirem o vírus, dependendo da intensidade ou do tempo de duração, pode levar a cirrose ou então ao câncer no fígado. Bom, os sinais e sintomas da hepatite C, primeiramente, requer um diagnóstico médico, porque na maioria das pessoas não apresentam nenhum tipo de sintomas. Quando os sintomas aparecem, os mais comuns são náuseas, mal-estar, perda de apetite, fadiga, perda de peso e peles e olhos amarelados, característica marcante do comprometimento do fígado. O tratamento da hepatite C é feito por meio de antivirais contra o HCV. A hepatite C é tratada com medicamentos antivirais,
Em algumas pessoas, os medicamentos mais recentes podem erradicar totalmente o vírus. Orientações de enfermagem. O cuidado da enfermagem em pacientes dialíticos com hepatite C deve ser rigoroso. A lavagem das mãos deve ser constante, antes e depois de qualquer procedimento que utilize objetos perfurocortantes, de acordo com os devidos padrões de biossegurança estabelecidos pelos hospitais. Para se prevenir dessa doença, é importante que você não compartilhe nenhum tipo de objetos como seringas, alicates, lâminas de barbear, e ao ter relação sexual é importante o uso da camisinha para não ser contaminado com essa doença. E por último, eu vou tentar explicar o passo a passo do teste rápido de hepatite C. Bom, primeiro você vai selecionar o dedo para a punção. Segundo, você vai higienizar a área indicada com álcool 70%. Espere o álcool secar e depois faça a punção do dedo com o auxílio de uma lanceta retrátil. É importante que você evite a formação de bolhas durante a aspiração do sangue, porque isso pode levar a erros no volume adicionados e a não validação do teste rápido. Bom, esse foi o meu trabalho sobre hepatite C e agora eu vou passar para o meu colega. Olá, boa tarde, eu sou Jaqueline e vou falar sobre hemófilos. Hemófilos influenza é uma bactéria gram-negativa que pode causar infecções e se espalhar por todo o corpo. É transmitida através do espirro, tosse ou toque. A bactéria pode causar infecções no ouvido, média, sinusite e infecções mais sérias, incluindo meningite e a epiglotite, bem como infecções respiratórias. Como devemos identificar? Através da amostra de sangue ou do tecido infectado. As crianças, elas recebem uma vacina que previne de forma eficaz as infecções devido ao hemófilos influenza tipo B. O risco maior está em criança até 5 anos de idade, por sua vez também em adulto. Mas o risco maior está em crianças negras, americanos nativos ou pessoas que trabalham em creche. E pessoas também que vivem em aglomerações, entre outros. Em criança, pode disseminar-se pela corrente sanguínea, infectar os pulmões, ossos, pele do rosto, pescoço, trato urinário, entre outros. Como podemos diagnosticar? Para diagnosticar, os médicos eles obtêm uma amostra de sangue, pus ou um líquido corporal e envia para um laboratório. Os tratamentos são antibióticos dependendo do resultado da criança. Se a criança está em risco maior, se as complicações são sérias, ela precisa ser hospitalizada e mantida em isolamento para evitar a contaminação. Os cuidados são alertar contra a necessidade de profilaxias nos casos de meningite, hemófilos e influenza. A melhor maneira de prevenir é apostar na prevenção, considerar que devem ter em conta a vacina, que são utilizadas para a diminuição dos casos. São elas a BCG contra a poliodite, hemófilos e a influenza. Olá, eu me chamo Fernanda e hoje vou falar um pouco sobre febre amarela. A febre amarela é uma doença de notificação compulsória, ou seja, deve ser notificada em até 24 horas ao Serviço de Vigilância em Saúde Epidemiológica e ao setor de antropozoonose. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um abovírus do gênero Flavivírus. Sua incidência se restringe à América Central, América do Sul e África. A transmissão se dá por meio da picada de um mosquito previamente contaminado ao sugar o sangue de um indivíduo acometido. Conforme a Sociedade Brasileira de Infectologia, a fisiopatologia febre amarela é a mesma no ciclo urbano e no silvestre. No urbano, a doença é uma antroponose, pela qual não se identificam animais com importância epidemiológica. O principal vetor é o Aedes aegypti.
Os sintomas são dores locais, costa, abdômen ou no músculos. No corpo, calafrio, fadiga, febre, mal-estar ou perda de apetite. No aparelho gastrointestinal, náusea, vômito e também é comum delírio, dor de cabeça, pele e olhos amarelados ou sangramento. Não existe tratamento específico no combate à febre amarela. Ele é apenas sintomático e o paciente necessita de repouso, de hidratação e controle da febre. A enfermaria, na maioria das vezes, direciona sua atenção para atender suspeitas de reação adversa à vacina contra a febre amarela. Preenchimento de formulário de notificação específico para essas demandas. Dessa forma, participa muito pouco na orientação direta ao usuário. Hoje eu vou falar sobre uma doença que está causada no mundo inteiro, que é o Covid-19 coronavírus. O vírus que causa a Covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em piso ou superfície. Quais sintomas do Covid-19? São febre, dor de cabeça, dor na garganta, diarreia, perda de olfato, perda de paladar. Vocês sabem que está passando no jornal direto, muita gente morrendo, hospitais lotados demais. Então, quando vocês saírem, use máscara, passe álcool em gel.